judia sem pais, que era cuidado por um judeu que trabalhava ali. O nome dele era Mardoqueu. E essa moça ela era muito bonita. Então ela vai e se prepara. Havia uma preparação de 12 meses para se apresentar ao rei. 6 meses havia essa preparação com comida e 6 meses com especiarias. Tinha um cuidado, uma purificação do seu corpo para que ela se apresentasse ao rei. E aí elas também poderiam escolher o que quisessem para apresentá-la. Poderiam escolher qualquer coisa para que isso chamasse mais a atenção do rei para elas. Só que Esther, ela decide não apresentar nada, ela apresenta apenas o que é entregue a ela. E ela é agraciada por isso. Aqui no verso 5, no 15, no verso 15, todos ali admiram a ela por essa atitude dela apresentar apenas o que foi preparado. E isso eu entendo que a cerimônia muitas das vezes nos atrapalha, queridos. Nos atrapalha para receber o que Deus tem para nós. Como assim? Às vezes, para que a gente possa receber algo do Senhor, uma bênção espiritual, pensamos que temos que fazer muita cerimônia, muito barulho, muita coisa. Só que Deus, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer o nosso coração aberto. Ele quer que a gente possa mostrar tudo que temos dentro de nós. Olha o que vai dizer em Lucas 18. Vai contar uma parábola. Jesus vai contar uma parábola sobre o fariseu e o publicano. Tem a ver com essa apresentação. Quero incorporar um pouco mais sobre isso. Verso 11 vai dizer o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será o que, queridos? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Os irmãos entendem? Glória a Deus. Enquanto um falava sobre o seu jejum, falava quantas vezes ele jejumava, falava sobre a oferta que ele entregava, e estava de posição em pé. Quando ele fala o seguinte, a posição de em pé é uma prática do judeu orar em pé. E aí quando vai falar sobre o publicano, ele está em pé, mas fala que ele não consegue nem levantar os olhos ao céu. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que se você, queridos, não se prostra perante a Deus, você será abatido. Olha o que está falando. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esse ato de humilhação é o que fala sobre o jejum. Ele está falando que faz muito porque jejuma, mas esse jejum dele não é o jejum correto. O jejum que é feito, o jejum correto, ele tem que ser uma entrega, uma humilhação. Queridos, o teu jejum não é para Deus, o teu jejum é para que você se rasgue perante o Senhor. Queridos, Deus não vai mudar quem Ele é por causa do teu jejum. É você que muda por causa do jejum. É por você que se abre, você está sedento por Deus. Deus, Ele não abate ninguém, não humilha. É você que tem que se humilhar perante o Senhor, para que Ele te exalte. É para que Ele te exalte. Então você tem que rasgar o seu coração perante Ele. Essa palavra traz muito temor. Pois bem, Esther vai ser reconhecida ali, vai se tornar rainha. E o seu tio que cuidava dela, Mardoqueu, ele vai escutar 2 funcionários, duas pessoas ali do rei, tramando matar o rei, tramando fazer algo contra o rei. E ele ouve isso,
e conta a Esther. Vai e entrega, e ele é uma investigação e descobre que realmente estavam preparando um ataque a ele. Então, esse ato que ele fez, que Mardoqueu teve, foi muito agraciado e foi escrito no livro, essa atitude dele. Havia um livro sobre os acontecimentos, ali, selecionando a história dos reis, e colocaram essa história, que Mardoqueu encontrou duas pessoas tramando contra o rei e informou. E aí o que acontece? Nesse período, no capítulo 3, um homem chamado Amã, ele vai ser exaltado para um cargo muito alto, um cargo que é somente o do rei que é superior a ele. Então havia um poder tão grande sobre ele, que quando ele chegava na porta do palácio, todos se prostravam perante ele. E aí o que acontece? Chega Amã, todos ali se prostram, só que Mardoqueu parado estava, parado continuou. Todos ali se prostravam perante esse homem e ele ficou parado. E aí os funcionários perguntando: por que você não se prostra? Ele está vindo. Só que Mardoqueu se cala. E eles se enfurecem e o Amã vindo e vendo que ele não se prostrava, se irritou. E aí o que ele acontece? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele é judeu. Ele é de uma nação. E ele não pode se prostrar perante esse rei. E isso enfurece muito esse homem. Mas ele permanece de pé e não se rende perante esse homem. Só que esse homem vai ficar tão irado que ele não vai querer prejudicar somente o Mardoqueu. Ele vai querer fazer o quê? Vai querer fazer com que todo judeu ele seja morto. Todo judeu sofra as consequências de não ter se prostrado perante ele. Deus quer pessoas, queridos, que não se prostram, que não se rendem a políticas, a ideologias que querem transformar, que querem entrar dentro do seu lar e fazer com que você se perca, fazer com que a sua família seja destruída. Deus está querendo pessoas que não se prostram, que fiquem firmes na fé, firmes na presença de Deus, mesmo que sofra as consequências, mesmo que sofra as consequências. E é esse homem clamando contra o povo do Senhor. O que ele vai fazer? Vai até o rei e oferece um pagamento, somente para que o rei segue o decreto, para que todos os judeus sejam mortos. E aí ele aceita. No capítulo 4, quando Mardoqueu descobre o que aconteceu, ele se entristece muito por isso, sente culpa, e ele veste de pano de saco, sai pelas ruas clamando com um amargo clamor. E em todo lugar onde chegava essa carta com esse decreto, havia judeus de luto, com jejum, choro e lamentações. Todos eles começam a chorar e clamar ao Senhor, pois eles temiam não morrer, eles não queriam passar por isso. Mas eles entendiam, porque a palavra fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E eles se firmaram nessa palavra. Então Mardoqueu vai até Esther e pede para ela fazer algo, para conversar com o rei, pedir para que seja revogado. Só que havia um decreto depois de Vasti que as pessoas não podiam se apresentar perante o rei sem ser chamado, senão era morto. Então se alguém se apresentasse ao rei sem ele ser chamado, já era decretado a morte. E já havia 30 dias que o rei não a convidava para se apresentar. E aí Mardoqueu pensa: se ela morrer, nós vamos morrer. Mas se ela for e der certo, podemos ser salvos. Mas aí sim ela tem uma profunda humildade. E ela tem uma ideia. E aí no verso 16 e 17 do capítulo 4, ela vai dizer o seguinte: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei, ainda que é contra a lei, se parecer, se perecer, pereci.
17. Então se foi Mardoqueu e fez tudo o que ela havia ordenado. Então ela deu uma ordem para que o povo jejuasse por 3 dias, para que ela pudesse se apresentar diante do rei. E eu quero falar um pouco sobre o jejum, a importância do jejum na vida do servo de Deus, na vida daquele que quer que uma crise, que algo que tem acontecido, que está fora do seu controle, seja mudado. Um decreto de morte já estava dado, mas ela creu que poderia mudar. Então o que vai dizer em Mateus 6,6? Quando orares? E em Mateus 6 também 16, quando jejuares? Jesus, quando ele está ali no seu sermão, ele não está dizendo, se você for orar, você tem que fazer assim. Se você for jejuar, você tem que fazer dessa forma o jejum. Ele não está falando dessa forma, é quando orares, é quando jejuares. Então a ordem da oração e do jejum é para todos. Todos devem orar, todos devem jejuar. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos aqui fazem jejum uma vez por ano? Levante a mão. Por ano. Jejuei uma vez esse ano. Quantos? Amém. Quantos fazem jejum uma vez por mês? Então todos já fazem por ano. Fazem 12 vezes, né? Vou colocar aí. E quantos fazem aqui toda semana? Amém. Queridos, o jejum, ele é uma prática que tem que ser feita, sim, não somente quando você quer receber algo. Como eu falei no início, o jejum não é para mudar quem Deus é para mudar a nós. Então o jejum, ele é para transformar as nossas vidas. Mateus 9, 14 ao 17, vai relatar uma história sobre isso. Os discípulos de Jesus vão perguntar a ele a respeito do jejum. Eu queria até que o irmão pudesse colocar, para a gente acompanhar. Mateus 9, 14 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste dia hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novos em odres novos, e ambos se conservam. Por muito tempo, quer dizer, eu fiquei sem entender o que significava isso. De pôr vinho novo em odre velho, de pôr remendo novo em roupa velha. Eu não entendia, eu pensava que essa palavra era sobre você se misturar com pessoas que não são crentes, mas o que está dizendo aqui é que nesse momento, quando eles estavam com Cristo, eles não tinham necessidade de jejuar, porque o jejum, ele traz uma tristeza, uma profunda humilhação às pessoas. E quando eles estavam com Cristo, eles não precisavam ter isso, mas haveria um momento que todos iam precisar jejuar, para que recebesse algo novo. Esse vinho novo está falando sobre a presença do Senhor, está falando sobre um renovo espiritual. Então é de muito entender que às vezes a gente vai jejuar porque queremos receber algo do Senhor, mas não é porque Deus recebeu o jejum, foi porque nós fomos transformados por Ele. Por isso que o jejum é uma prática que tem que haver sempre em nossa caminhada. Porque sem assim, não vamos suportar receber aquilo que é novo do céu. É como os odres que se rendem, se rompem e é derramado o vinho e se perde. É da mesma forma nós. Se nós recebemos o que há do céu, o que há de mais especial, o sobrenatural do Senhor, e não estamos com a nossa casa e o lar espiritual preparado, podemos nos perder com isso. Quando vamos receber uma visita em casa, o que a gente faz? Junta tudo e joga no quarto, né? Não.
que a gente faz? Limpa a casa. Limpa a casa. Alguns fazem isso, né? Junta tudo e joga pro lado, né? Deixa eu imaginar. Mas o mais comum é o que? Você limpar a casa. Para que aquela pessoa chegue e se sinta à vontade, né? Às vezes a gente limpa e fica tão feliz que quer sair mostrando todos os pontos, né? Fala que a casa para mostrar que está limpinha. É da mesma forma a vida espiritual e o jejum com oração. Limpamos, nos purificamos, nos humilhamos ao Senhor. Mas é claro que não é algo que, por exemplo, deu vontade de fazer jejum hoje, eu vou ficar 24 horas sem comer. Não é assim. É claro que tem tudo preparo. Mas se a gente vai fazer jejum esperando ter conforto, queridos, estamos fazendo errado. Jejum não é para conforto, jejum é para humilhação. Jejum é para humilhação, queridos. Então, essa palavra ela vai dizer sobre isso. Você purifica o seu ambiente. Por exemplo, quero mostrar um exemplo que aconteceu quando eu estava fazendo jejum. Eu já estava no período, e aí eu entreguei o jejum e fui fazer um suco de laranja. E aí eu não coloquei açúcar, fiz o suco, água, laranja. E tomei. E esse suco estava muito doce, muito doce. Eu falei, meu Deus, que fruta boa. Essa estava boa, muito doce o suco, muito gostoso. Aí deixei, vou deixar sem açúcar mesmo. Aí minha esposa chegou do trabalho, de noite, fui oferecer o suco a ela. Falei, amor, esse suco está muito bom, muito doce, nem precisei colocar açúcar. Pode tomar, que está muito bom. Não imagina o que aconteceu, né? Ela tomou o suco, fez uma careta. Aí eu não entendi. Aí tudo bem, ela foi até respeitosa. Não, eu só vou botar um pouquinho de açúcar, mas ela não foi embora. E eu, tudo bem. No dia seguinte, eu já tinha alimentado, já estava, né? Eu tinha voltado do jejum, eu fui tomar esse suco. Meus irmãos, que suco amargo. Queridos, o suco estava muito ruim. E aí eu me lembrei, eu falei, eu estava assim no jejum. Eu estava me alimentando, estava só tomando água. E aí me veio esse entendimento na hora. É dessa mesma forma que ocorre na hora que você jejuma. O seu espírito, ele se prepara para receber algo. E aí quando você vai ler a palavra de Deus, a palavra água, você fala, meu Deus, era tão doce assim, eu não sabia disso. Está tudo aqui. A palavra do Senhor. Você ora e Deus responde, você sente a presença de Deus e fala, meu Deus, era desse jeito. E eu não percebia. Como é que ninguém está percebendo isso? Já aconteceu isso? Você está tão cheio de Deus e ao seu redor está tudo parado. Você fica, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? É da mesma forma. É dessa forma. Então, o que ela fez? O povo orou, o povo se dedicou em jejum para que havesse o mover do Senhor. E eles ficaram por esses 3 dias. E aí, concluindo esse jejum, no capítulo 5, a partir do verso 2, ela vai em encontro ao rei. E ela para e espera. E o rei se agracia dela e a convida. E aí pergunta o que ela queria. E ao invés dela já chegar e já pedir para que seja revogado, ela falou, eu quero propor um banquete. Ela propõe um banquete ao rei e à liderança. É de muito se entender que quando concluímos um período de dedicação ao Senhor, a nossa busca não tem que ser somente pedir. Temos que entregar nosso louvor a Deus, ofertar, celebrar a Deus, se alegrar com o Senhor e fazer isso no nosso lar. Devemos jejuar e orar em favor do nosso lar, em prol da nossa família, em prol da nossa casa. Orar intercedendo por cada cômodo, por cada parte da casa. Clamar a presença do Senhor. Vocês já foram numa casa onde você sabe que as pessoas ali não servem a Deus, ali há brigas, há bagunça, gritaria. Você já viu o peso que tem nessa casa?
Já chegaram nesse lugar e sentiram a vontade de sair daquele lugar? É quando é esse peso do pecado, aí você vê a sujeira, você vê tudo. Então o que você tem que fazer? Você tem que interceder pelo seu lar, jejuar, orar para o quê? Quando as pessoas chegarem na sua casa, elas sintam paz dentro do seu lar. Quantas vezes você já foi no lugar e entrou lá para as famílias? Que paz dá dentro dessa casa? Que paz aqui dentro? É tão difícil hoje, né, irmãos, você encontrar um lar assim? É tão difícil. E às vezes as pessoas não entendem por que é assim, por que a minha casa é assim, por quê? Tem pessoas que até falam, por que, Jesus, minha casa é essa bagunça? Por que minha casa é desse jeito, esse barulho? Falta de entrega ao Senhor, falta de humilhação perante o Senhor. E queridos, não temos que ficar esperando dos outros. É por isso que eu disse que essa palavra não era dedicada somente às irmãs, era dedicada a todos, porque o papel de arrumar a casa não é só da mulher, queridos. Os homens também têm que fazer o seu serviço dentro de casa, principalmente quem é o sacerdote, porque se o sacerdote está ali intercedendo pelo seu lar, ele também tem que ajudar e botar a mão na massa para fazer a faxina. Queridos, ele está na palavra. Como? Porque, queridos, não tem como. Eu estou dizendo que no ambiente onde há o peso do pecado, a bagunça, a gritaria, como você vai ser o sacerdote do seu lar, trazer a presença de Deus para a tua casa, você vê tudo sujo, uma louça suja, você não tem coragem de limpar. Queridos, o Senhor ele quer que haja uma transformação. Se o que eu falei a respeito do suco foi algo presencial, algo físico, uma percepção física, que foi da mesma forma espiritual, você também fazer algo físico pelo seu lar, cuidar do seu lar, gera algo espiritual também dentro da sua casa. Por isso a importância disso. E aí vamos continuar no texto. Ela sugeriu esse banquete. Enquanto isso, a mãe já irado, já querendo, estava tão irado com esse Mardoqueu que ele até preparou uma forca para ele. Mandou fazer uma forca. A rainha Esther preparando ali o banquete para ele feliz, vou para o banquete. Mas ao mesmo tempo tramando matar Mardoqueu. E aí a palavra vai falar aqui no capítulo 6, que o rei Assuero, ele adormece, acorda de madrugada e vai ler o livro, aquele livro que eu falei mais cedo. Vai ler aquele livro sobre as histórias dos reis. E aí ele vê o que Mardoqueu fez, que havia salvado a vida do rei, com a lealdade dele. E aí ele se alegra muito com isso. E aí ele vai à mãe e pergunta: o que é necessário para homenagear um homem? O que é necessário para que ele receba a honra? Como a mãe se achava o maioral, pensava: uai, o rei está perguntando isso para mim porque ele quer fazer para mim, ele quer me honrar. Então ele falou tudo que era necessário, pensando que era para ele. E aí o rei falou: tá bom. Então tudo que você falou seja feito a Mardoqueu. Irmãos, entenderam? Mardoqueu planejou uma forca, queria matar este homem com muita fúria, muito ódio. E aí o rei vai lá e manda preparar tudo que é mais honroso, tudo que é de mais especial para uma pessoa ser exaltada, e manda fazer isso a ele. E aí depois que há essa exaltação, ele já sabe, sem saber mais o que fazer. Depois ele ser honrado, Esther vai e encontra o que houve. E diz que Amã planejava destruir o seu povo e solicita que isso seja revogado. De imediato, aquilo que Amã preparou para Mardoqueu voltou-se a ele. E Amã foi invocado na forca que ele mesmo preparou. Sabe quem está dizendo isso, queridos? Deus está falando o seguinte: olha,
Muitas vezes pessoas vão tramar contra a sua vida. Muitas vezes as pessoas vão querer algo contra você, só que vai acontecer algo tão grande que elas vão estar te abençoando. Pessoas que desejaram o seu mal vão ser usadas para te abençoar. É algo que é muito lindo de se ver. Se você for analisar como acontecem as coisas de Deus, como Deus exalta o seu povo. E essa história, ela traz algo muito bonito de profunda lealdade deste homem, de humilhação, de entrega ao Deus, fidelidade dele ao Senhor. E a fidelidade, o respeito também dessa rainha. E Deus exaltando o seu povo e a sua nação. E aí chega no verso 5 do capítulo 8. Ela diz o seguinte: se parece bem ao rei, e se achar graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agravo aos olhos, escreve-se que revogue as cartas e a intenção de Amã, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição sobre a minha geração, sobre a minha parentela? Ouve ali, queridos, a resposta de Deus, através desse período de 3 dias de jejum, de humilhação do seu povo. Ela foi revogada. O verso 15 ao 17, do capítulo 8. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com um grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de fogueiro. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeu, por causa do temor que os judeus tinha caído sobre eles. Olha que maravilha, queridos. Os irmãos entenderam o que aconteceu aqui? Aquele decreto que era para que todos fossem mortos foi revogado. E a bênção do Senhor veio para esse povo. Glória a Deus. É muito importante acreditarmos nessa mensagem. Acreditarmos que quando perdemos, quando nos entregamos, é aí que nós ganhamos. Não há nada melhor, queridos, eu digo por experiência própria, não há nada melhor do que se humilhar aos pés do Senhor. Não há nada melhor. Você sente paz no seu coração, você se sente de bem com as pessoas. Isso muda quem nós somos e muda a nossa casa. John Wesley foi um homem que, ele com a sua entrega, somente ele, ganhou mais de milhões de almas ao Senhor. Ele levantava às 4 horas da manhã, orava, passava um período de oração, de leitura da palavra, conversava com os colegas a respeito da palavra e pregava a palavra do Senhor. E ele sentiu um fogo ardendo dentro do seu coração, ardendo dentro do seu coração, o fogo do Espírito Santo. Milhões de pessoas receberam a presença de Deus, foram agraciadas. Da mesma forma que muitos se converteram, viraram judeus por causa do temor que eles tinham ao Senhor. Então a sua entrega ao Senhor vai motivar as outras pessoas. Então a atitude não é de fulano, não é de ciclano, a atitude é sua. Essa palavra não é para uma pessoa, essa palavra é para você. É para você, na sua casa. Sou eu que preciso. Muitas das vezes a gente cobra do outro. Eu coloco isso, eu ficava, meu Deus, a minha esposa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí no momento que eu comecei a orar e jejuar, eu falei, não precisa fazer nada, sou eu que vou fazer, sou eu que vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sou eu que vou fazer, sou eu que vou fazer, sou eu que vou fazer. No momento que eu parei de
esperar que ela fizesse, e comecei a fazer, não há necessidade, queridos. Então faça você mesmo o que é feito. Olha o que vai dizer em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Aí fica um silêncio bom, né? Essa palavra cortou aqui primeiro, irmãos. Não pense que eu sou alguém, não. Essa palavra me feriu, queridos. Muito, eu aprendi muito com essa mensagem. E eu agradeço a Deus por isso. Porque a melhor coisa é Deus ensinar a nós a ter o cuidado dele para conosco. Quero finalizar com Mateus 6, 19, 21. Mateus 6, 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amados, por muito você vê as pessoas se dedicando para passar no concurso, para ter um emprego novo, para ganhar coisas, para ganhar bens. Mas quando se trata do zelo do nosso lar, do zelo da nossa família, da educação dos filhos, da ordem dentro do seu lar, a sua casa, às vezes nos negligenciamos, deixamos de lado esse ponto. E Deus quer tratar dentro de nós essas atitudes, porque são essas pequenas coisas, queridos, essas pequenas coisas que mudamos. Tenha a certeza que Deus começa a operar na sua vida, Deus começa a operar no seu casamento, Deus começa a operar nos seus filhos. O jejum de 3 dias ele é capaz de mudar muitas coisas, inclusive mudar aquela pessoa que não aceitou a Jesus Cristo, aquela pessoa que precisa de libertação, uma pessoa que precisa sair do lamaçal do pecado. Então nessa noite, queridos, que os irmãos possam tomar uma atitude de interceder, se entregar, humilhar-se perante ao Senhor em favor do seu lar. Pois o inimigo ele tem atacado as casas, tem atacado as crianças, tem atacado as famílias. Hoje em dia, até no meio do servo do Senhor, você não encontra pessoas jovens que querem se casar, que querem ter filhos. Você não encontra mais. Porque já foi roubada, e as pessoas pensam, mas esse mundo, a educação do povo é para desvirtuar as crianças, para trazer as crianças a coisas erradas. Mas é nesse momento que tem que ter a multiplicação do povo de Deus. É nessas horas, para que possa servir de exemplo às outras pessoas. Porque como que vai vir pessoas para pregar o Evangelho? Para que venham dizer não a essas ideologias, a essas pregações, falsas filosofias. Se os irmãos não querem mais fazer esse tipo de coisa, não querem mais ter essa entrega, é necessário, irmãos, buscarmos ao Senhor, porque tem mais para nossas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos, para parecer que está acabando? Amém. Vamos fazer uma oração. Nesse momento, irmãos, vocês possam orar e pedir a Deus para que comece a trabalhar dentro da sua casa, comece a trazer paz para dentro do seu lar.
Que as pessoas que precisam ali de um encontro com Deus sejam alcançadas. E que Deus possa tocar no seu coração para que você comece a se dedicar para trazer o Espírito de Deus para dentro da sua casa. Porque de igual modo, Ele entrando dentro da sua casa, Ele entrará dentro de você. E aí será algo maravilhoso, queridos. É algo maravilhoso que a presença do Senhor dentro de você, dentro do seu lar. A melhor coisa é você chegar depois de um dia cansado, um dia difícil, e você chegar e sentir a paz da presença do Senhor dentro da sua casa. Só quem conhece sabe como é bom. Então convida hoje o Espírito de Deus para entrar dentro da sua casa. Convide o Espírito de Deus para te direcionar a jejuar. Que você comece a jejuar e não pensar que vai receber, porque Deus não tem obrigação de te dar nada, queridos. É você que precisa do Senhor. Somos nós que precisamos de Deus. Então pensa, ore ao Senhor e peça a Deus neste momento. Pai querido, Pai amado, estamos aqui neste momento, Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor, convidar, Espírito de Deus, começa a trazer fome de Ti, Senhor. Começa a trazer fome da Tua presença, ó Pai. Deus amado, vai entrando, Senhor, em cada canto da casa, Senhor, os Teus servos. Começa a operar, ó Deus. Que essas pessoas começam a ver, ó Deus, o Teu agir. Começa a sentir o desejo de limpar mais, fisicamente, espiritualmente, a purificar o seu lar, ser um sacerdote da sua casa. Que possamos, Senhor, ter fome e sede da Tua presença, da Tua glória, ó Pai. Aviva o nosso lar, ó Deus. Aviva a nossa família, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo. Envolva-nos, Senhor, com a Tua glória. Envolva a Tua igreja, Senhor. Visita aquela pessoa que precisa do Teu renovo, que precisa da Tua salvação, Senhor. Visita aquele familiar, Pai, que precisa, Senhor amado, ser liberta, ser salva pelo Teu poder. Capacita-nos, Senhor, para a Tua obra, Deus. Continua, Espírito Santo de Deus, nos guardando. Continua, Espírito Santo de Deus, envolvendo o Teu povo, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai. Nos dê força, que tenhamos alegria em cuidar da nossa casa. E tenhamos amor, ó Deus, e zelar pelo nosso lar. E zelar pelas coisas do céu, ó Deus. Dai-nos um coração mais humilde, ó Deus. Nos direciona ao caminho da humilhação, ó Pai. E que possamos ver, Senhor. Que possamos ver, ó Pai, o agir do Teu Espírito Santo. Limpa-nos, ó Pai. Passa no Teu bálsamo, Deus. Clamamos o Teu poder. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Continua, Senhor, falando conosco. Nos dê uma semana abençoada. Declaramos a vitória para a nossa casa, Senhor. A Tua presença habitará em nosso lar, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa é Tua, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença. E que a confirmação disso seja as pessoas de fora entrando no nosso lar e dizendo: que paz há neste lugar, que paz que há nessa casa, que a paz vem, Senhor, que o Teu Espírito vem em nosso lar, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Só quem acredita nessa palavra, aplauda o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, a oportunidade, amém.